da igreja a trabalhar também, é isso, né? Você vê, em 1 ou 2 horas ele teve a oportunidade para conversar com muitas pessoas, centenas de pessoas. Você só tem que dispor um pouco de tempo da sua vida, você vai ver a diferença que Deus vai fazer. Tem muita gente hoje na nossa igreja que veio através, né, do trabalho que o Geraldo faz de administração nas ruas, né, ganhando as pessoas. É assim, né? Laiara, né, está aqui hoje a primeira vez, foi um convite dos jovens que saíram nas ruas ministrando, está aí pela primeira vez com a gente, né? É assim, né? E outras pessoas que estão aqui, na verdade, né? A Dina, o Paulo, né? Foi o Geraldo, catou eles lá na praça, lá, e saiu arrastando eles. Não, vocês não vão ficar. Ele falou, não, a gente veio passear com a criança aqui no parque. Não, vocês vão lá na igreja hoje, lá tem um pula-pula, tem um negócio, e levou eles lá, e não deu chance, né? E tá aí a Dina e o Paulo com a gente, né? Para a glória de Deus, né? É assim, com a família, né? É assim servindo ao Senhor Jesus. É assim, a gente tem que se dispor, querido, se dispor a fazer a obra de Deus. Nós recebemos o chamado. Mas eu quero convidar você agora a abrir sua Bíblia lá em Malaquias, capítulo 4. Malaquias, capítulo 4, é o último livro do Velho Testamento, antes de iniciar o Novo Testamento, está antes do livro de Mateus. E hoje eu vou ler apenas 2 versículos dessa passagem, mas antes de eu fazer a leitura, deixe só marcada a sua Bíblia aí em Malaquias, capítulo 4. Eu vou ler o versículo 5 e 6. Na verdade, a minha mensagem vai estar dividida em 2 partes. Eu hoje vou falar, na verdade, da primeira parte do versículo 5, no versículo 5 e a primeira parte do versículo 6, e a segunda parte eu vou dar continuidade na próxima semana. Como a Priscila falou, este mês, né, nós estamos comemorando o mês da família aqui na igreja, então eu vou dar uma pausa, né, nas mensagens que eu tenho feito a respeito dos atributos de Deus, e nós vamos estar falando sobre a família. É um assunto importantíssimo, por isso que todos os anos a gente tira um período do ano para estar ministrando a respeito das famílias, algo que, na verdade, é fundamental na vida de uma igreja, porque Deus, em primeiro lugar, a primeira coisa que Deus instituiu na face da terra foi a família, não foi a igreja. Foi a família que Deus instituiu, e a igreja ela é constituída de famílias. Então, se a gente não tem famílias bem estabelecidas, se nós não temos uma família funcionando bem, a nossa igreja também não está indo bem. A nossa igreja não é mal, porque a família é o que integra a igreja. A igreja ela é formada de famílias. Se as famílias estiverem destruídas, se as famílias estiverem desorganizadas, a igreja também vai estar desorganizada, a igreja também vai estar em problema. Nós precisamos solidificar a família para que a igreja também seja sólida, para que a gente possa trabalhar bem. E hoje a gente sabe que existe, né, uma guerra muito grande quanto à instituição familiar. O pensamento desta época que nós vivemos, lógico que sempre houve, né, pensamentos contrários à família, sempre houve um ataque, né, do inimigo sobre as famílias, porque é um plano de Deus, e o inimigo não quer que o plano de Deus se cumpra, e ele vai sempre atacar. Mas hoje a gente vive num tempo onde que a própria concepção do que é uma família, a ideia de família foi praticamente esquecida, né? Foi totalmente alterada, modificada. O conceito de família não é mais o conceito que Deus tem a respeito de uma família, conforme Ele estabeleceu na palavra de Deus para a nossa vida. Então é importante que a gente aprenda a respeito, né? E a gente possa de tempo em tempo voltar à palavra de Deus e aprender a respeito da família, porque o mundo não dá pausa. A gente aqui às vezes dá pausa, ministra por um período sobre esse assunto, e a gente passa para outros assuntos, né? E é importante nós conhecermos outras coisas também, mas o mundo não dá pausa. O inimigo está constantemente lutando contra as famílias, tentando destruir as famílias, porque destruindo as famílias ele vai destruir também a igreja. E ele não está errado nisso. Por isso que nós temos que continuar como crentes lutando, né, para que as famílias sejam consolidadas, construídas, elas estejam, né, estabelecidas. É muito importante na vida de um crente nós temos essa concepção de família, essa ideia de família. E nós vamos estar falando, hoje a minha mensagem vai ser a respeito da paternidade de Deus, né? E nós vamos falar um pouco a respeito disso. Minha ênfase não vai ser muito em tentar provar que Deus é Pai, né? Eu acho que a maioria de nós que estamos aqui acredita que Deus é o nosso Pai. Eu vou falar um pouco sobre isso, nem é hoje, eu vou falar muito a respeito disso, mas na próxima semana talvez eu entre mais nesse assunto da paternidade de Deus,
Mas hoje nós vamos ver a respeito da paternidade de Deus e como a figura do pai, aqui eu estou falando do homem, o pai, não dos pais, o pai afeta o futuro de uma família. A gente vai ver que a figura do pai, tanto ausente como presente, ela pode afetar a família por muitas gerações, porque essa figura do pai, a figura do Deus Pai, ela se reflete na figura do pai terreno. É lógico que você, quando olha para Deus e olha para o seu pai, você vai achar uma diferença enorme, né? Até eu, sendo pastor, quando meu filho olha para Deus e olha para mim, ele fala, está muito longe, né? É lógico que existe uma diferença grande entre nós homens, pais, e o Pai Celestial, mas ainda assim ele usa o pai, a figura do pai na família, para que a gente venha compreender a mensagem, compreender a nossa responsabilidade diante de Deus, diante destas coisas. Né? Então hoje a minha mensagem é a respeito disso, e eu acredito que a gente não percebe quanto nós somos impactados pela figura do Pai nas nossas vidas, como eu disse. Nós não imaginamos a profundidade do impacto que a figura do pai tem numa família. Por isso é importante, porque o pai ele pode ser aquela pessoa que abençoa, ele pode ser aquela pessoa que constrói, mas o pai ele pode ser aquela pessoa que diminui, ele pode ser aquela pessoa que destrói, aquela pessoa que amaldiçoa. O pai ele tem esse poder de fazer isso. E hoje no livro de Malaquias nós vamos ver que o Antigo Testamento encerra falando a respeito desse assunto, e depois nós vamos ver que nos evangelhos, o evangelho também se inicia falando desse assunto. Né? Por isso, essa mensagem eu acho que é seríssima, e eu peço a sua atenção. Talvez você esteja aqui e você fala, mas eu não sou um pai, né? Eu sou solteiro, ou você já passou do tempo, não teve filho, mas nós todos vamos, de alguma forma, exercer o papel de pai, o papel paternal, até mesmo quando nós discipulamos outras pessoas. Nós, quando ganhamos uma pessoa para Jesus, nós nos tornamos quase que como um pai para aquela pessoa. Nós somos o exemplo para aquela pessoa. Né? E aqui eu estou incluindo as mulheres também, porque a mulher também prega o Evangelho, ela também fala de Jesus, ela também ganha as almas, e ela vai desenvolver essa figura do Deus Pai na vida dela também, né, para desenvolver esse relacionamento que precisa existir entre o discípulo e o seu Senhor, entre Deus Pai e o seu Filho. Né? Então existe essa figura e nós temos. Então é importante que a igreja ouça e aprenda a respeito disso. Então, apesar de ter algumas coisas que serem bem exclusivas para o pai, o homem, aquele que é pai de uma família, tem coisas que é bem exclusiva, bem específica, mas aqui tem lição para todos nós. Todos nós vamos aprender com a palavra de Deus. Então agora eu queria que você fosse comigo em Malaquias 4, 5 a 6, e a palavra diz assim: Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Pai, em nome de Jesus, diante da Tua palavra, nós oramos, Senhor. Sabemos da seriedade da mensagem desta palavra, Deus Pai. Por isso, neste momento, eu peço que o Senhor, através do Espírito Santo de Deus, quebrante os nossos corações, Senhor, e nos leve ao entendimento da palavra, para que com entendimento haja arrependimento nos nossos corações, porque se encontrarmos a nossa vida em falta, Senhor Pai querido, nós queremos que hoje, Senhor, o nosso coração contrito e quebrantado reconheça essa falta, Senhor, e entenda que nós necessitamos de Ti, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a crescermos na Tua presença, a sermos famílias constituídas, famílias estabelecidas, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, Pai querido, a desenvolvermos a paternidade na nossa vida de uma maneira prática, Deus Pai. Pai, em nome de Jesus, olha que delícia, Senhor, nós podemos na nossa oração te chamar de Pai. Quantas religiões ao redor deste mundo não têm esse privilégio? Muitos estão aí ajoelhados, outros se martirizando, chamando de Deus, porque não tem um relacionamento íntimo contigo, Senhor. Mas nós, Senhor, cremos que Tu és nosso Pai, que Tu tens uma família através de Jesus Cristo, e nós hoje, pela Tua graça e misericórdia, fazemos parte desta família, e nós podemos Te chamar de Pai.
Pai, cuida de nós, ajuda-nos, Senhor, nesta manhã. Senhor, leva-nos através da Tua palavra, Senhor, Pai querido. Seja os nossos corações e os nossos pensamentos transformados, para que as nossas atitudes sejam corretas e de acordo com a Tua vontade, meus Pai. Em nome de Jesus, nos leva, Senhor, através da Tua justiça e não da nossa, Senhor. Seja feita a Tua vontade, que hoje aqui, Senhor, a Tua palavra cure, liberte, console, salve, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Como eu estava dizendo, quando termina o Velho Testamento, nós aqui no livro de Malaquias, nós estamos no último livro que foi escrito, até mesmo dentro da cronologia bíblica, este foi o último livro escrito, antes que o Novo Testamento foi aberto e escrito. A gente sabe que houve, depois de Malaquias, Deus ter falado através de Malaquias. Malaquias é um profeta e ele falava aquilo que Deus falava. Então Deus falou com o povo através de Malaquias, e depois de Deus ter falado com Malaquias, Deus se calou por um período longo. Por mais ou menos 400 anos, Deus não falou mais nada com o seu povo, Ele não se manifestou com palavras no meio do seu povo, apesar de Deus nunca ter abandonado o seu povo. Deus nunca havia abandonado a sua criação, o seu povo. Nós temos falado muito disso a respeito, quando nós vemos os atributos de Deus. Deus estava presente lá, só que Deus não estava falando, Ele estava calado. Ele estava lá vivendo um período de silêncio naquele momento. E a última mensagem que Ele deixa para o seu povo se resume em declarar que chegaria um tempo em que os corações dos pais seriam convertidos aos filhos e dos filhos aos pais. Hoje eu vou falar da primeira parte. Vou falar da primeira parte, onde o coração do pai tem que estar convertido, tem que estar voltado ao coração dos filhos. Nós estamos precisando de pais. Essa semana, acho que ontem mesmo eu estava comentando com uma pessoa, nós estávamos conversando e eu falava sobre isso. Recentemente eu fiz um anúncio aqui na igreja convidando os homens que tivessem filhos acima de 10 anos para participar de um congresso que ia haver lá na Pensilvânia, onde haveria administração para os pais e para os filhos, juntos, para homens que viessem com seus filhos e participassem. E infelizmente foi cancelado esse congresso por falta de inscrição. Tinha poucas pessoas inscritas, e eu na semana passada, foi semana passada que nós estivemos lá na Pensilvânia, foi semana passada, eu estava conversando com o pastor Ken, e ele estava me dizendo que as poucas inscrições que houveram, a maioria delas eram de pastores com seus filhos. Eles até pensaram em dar continuidade, mas como o volume era tão pequeno, não justificaria o gasto que eles teriam para realizar. Então eles decidiram adiar para uma próxima oportunidade. E vocês se lembram que eu não anunciei aqui a mesma coisa para as mulheres, que haveria um congresso de mulheres com as filhas, mas se estava havendo. Eu anunciei porque já estava esgotado, não tinha mais vaga, então não fazia sentido eu anunciar. Então olha a diferença, Hoje em dia a gente tem visto isso na vida da igreja. Parece que as mulheres estão muito mais comprometidas com Deus, elas estão muito mais presentes no relacionamento com Deus do que os homens. Das mulheres eu não pude anunciar porque já estava lotado. Dos homens eu tive que anunciar que foi cancelado porque não havia homens suficiente. E assim, hoje, a vida da igreja, infelizmente, é essa. Não tá tendo homem de verdade na vida da igreja. Tem que falar misericórdia mesmo. Porque está faltando homem de verdade nas igrejas. Está faltando homem que cumpra o seu papel dentro de casa, no meio da sua família. Está faltando homem que tenha compromisso com Deus. Parece que igreja e relacionamento com Deus e com Jesus virou uma coisa de mulher. Não, isso é para minha mulher. E às vezes você conversa com alguns homens que têm as suas esposas que vão na igreja, e você vai tentar evangelizá-los. Eu já tive essa oportunidade já com várias pessoas que eu conheço. E quando você começa a conversar, ele fala: eu estou com Jesus aqui, mas eu fico aqui na minha casa assistindo futebol, o Fantástico e sei lá, e o que mais que ele fica fazendo. E eu mando minha mulher e meus filhos para a igreja, porque eu quero que eles cresçam na presença do Senhor Jesus. Só que, como eu disse, o papel do pai ele é extremamente importante, e o exemplo que o pai está deixando, ele é muito mais marcante do que o papel da mãe. Eu não estou dizendo aqui que o papel da mãe não é importante, mas dentro do plano
que Deus estabeleceu, a figura do pai, ela tem o poder, porque o pai na família representa o próprio Deus, ele tem o poder de deixar um legado, uma marca, por muito e muitos anos. Eu nem comparo o pai com mãe. Mãe é outra coisa, né? Não, Samuel, de noite, antes de dormir, não tem jeito. Toda noite ele vem lá antes da cama, eu quero o colinho da mamãe. Aí a Priscila, nem que seja, né, por 30 segundos, ela botar ele ali, né, encostadinho nela assim, eu falo, não, mas vem no colinho do papai. Não, o seu colo não quero. Ela fala, não, mas o papai te ama também. Eu sei, eu também te amo, mas eu quero o colo da minha mãe. Porque mãe, não tem comparação, não é verdade, né? Mãe é aquela coisa gostosa, deliciosa, né? Mas o pai tem um papel importante dentro da família, dentro do plano de Deus, né? O pai, ele tem que ter uma posição, ele tem que ter uma posição no lar. Por isso, se encerra o Velho Testamento falando aqui dos pais. E aqui, apesar da nossa passagem estar no plural, e em português para a gente, pai significa o pai e a mãe, aqui nesta passagem, da versão em hebraico, a palavra aqui é pai, não é pais, como a gente se fala para o pai e para a mãe. Ela estava falando do coração do homem pai, convertido ao seu filho, do seu filho convertido ao seu pai. Às vezes a gente não entende bem algumas passagens, porque infelizmente no português é assim. A gente usa essa palavra pais para os dois, mas aqui essa palavra é específica para os homens. E aí quando a gente chega lá em Lucas capítulo 1, versículo 17, o Evangelho, o Novo Testamento, ele abre também falando disso. E lá agora existe uma passagem, né, onde João Batista nasce, né, João Batista ele nasce, e aqui tem uma passagem, uma palavra de Deus que vem. E a palavra de Deus diz assim lá em Lucas 1,17: irá diante dele no espírito e de poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos. Aqui estava acontecendo o cumprimento da passagem lá de Malaquias. Malaquias havia profetizado a respeito dos tempos de Elias. Na verdade, aqui não é que Elias um dia ia se ressuscitar e ele ia voltar e ia aparecer de novo no meio da igreja, da congregação. Não era nada disso. Elias era um símbolo, né? Elias estava apontando para o trabalho que João Batista ia realizar. João Batista é o Elias, aquele que prepara o caminho para o Senhor, né? Aqui essa figura aqui de Elias está representada em João Batista. Então João Batista, quando nasce, e quem conhece um pouquinho da Bíblia sabe que João Batista era primo de Jesus Cristo e ele nasceu antes de Jesus. E ele, na verdade, começou o ministério, né? Ele começou a pregar para as pessoas a respeito da vinda do Messias, da vinda de Jesus Cristo, convidando as pessoas a se arrependerem dos seus pecados. Ele pregava o arrependimento e ele também batizava. E a gente sabe que quando chega uma época, quando Jesus estava por volta dos 30 anos de idade, Jesus vai até o lugar onde João Batista estava pregando e batizando as pessoas, e ali João Batista, vendo ele, reconhece que ele é o Messias e ele diz: olha, agora vocês vão seguir aqueles. Mas Jesus se coloca ali diante dele e diz: não, agora eu vou ser batizado por você, né? E ele se batiza ali diante, dando exemplo para os outros homens também, né? O exemplo a ser seguido por todos os seus discípulos. E a partir dali, João Batista disse, ele encerra o ministério e diz, ele falou: agora, né, importa que eu diminua e que ele cresça. A gente usa muito esse versículo, né? O que importa é que eu diminua e que ele cresça. Mas essa foi uma palavra bem específica de João Batista. Ele disse: agora o meu ministério já não tem mais valor, porque agora quem vai ministrar, o ministério que agora as pessoas que vocês precisam ouvir agora, é Jesus e não mais eu. Eu vim preparar o caminho. O caminho está pronto. Agora vocês precisam de entrar pela porta. Porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Pai. Você vê que tudo move em direção do Pai. E aqui, na passagem novamente, é reafirmado então agora no Novo Testamento que, né, Jesus veio para converter os corações dos pais aos filhos. Isso é muito importante. Nós estamos precisando de homem convertido, de pai convertido dentro dos lares. Nós estamos precisando, porque, né, o papel do homem é extremamente crítico. E a pergunta é: por que o papel do pai ele é crítico? Né?
Como eu disse, é claro que mãe tem importância na família, mas Deus, Ele responsabiliza o homem pelo governo da casa. Ele responsabiliza o pai pelo cuidado dos filhos. Aliás, Deus responsabiliza o homem até pela sua esposa. Coisa boa ser esposa nessa hora, né? Se você fizer alguma coisa de errado, ainda o problema não é seu, é dele. Aí, você vai casar mesmo, Marcos? Quando está solteiro, o problema dela é dela. Depois de casar, o problema dela é seu. O responsável é você. Por quê? Porque o pai, ele é o espelho da casa. O pai, ele é o espelho da casa. Os filhos, eles tentam descobrir quem eles são, eles tentam encontrar a sua identidade baseada na identidade do pai. O filho ele busca, independente de ser o homem ou ser a mulher, tanto o homem quanto a mulher é influenciado pelo papel do pai dentro de casa. Eles tentam descobrir se eles têm valor no mundo ou não, através da afirmação do pai. E é por isso que a gente vê alguns problemas sérios em algumas famílias. Por exemplo, há muitas garotas que, por causa da ausência do pai, ou porque o pai não participa da vida da família, não se sente afirmada, ela começa a se achar não atraente, porque o pai é o primeiro homem da vida dela, é o primeiro homem que vai elogiar, vai falar da beleza dela, vai falar, vai ser aquele que vai nutrir a vida dela. E se ela não ouve isso do pai, ela começa a gerar uma necessidade, porque todo ser humano tem necessidade de autoafirmação, de autovalorização. Ela vai começar a se sentir desvalorizada. Então, essas meninas que não tiveram uma figura do pai presente, um pai que cuidava delas, que o amava, que elogiava, que dizia que ela era linda, que ela era bonita, o pai que não faz isso, ele está deixando essa menina numa carência que ela vai buscar no mundo, num outro homem qualquer. E normalmente essas meninas que têm esse tipo de pai ausente são aquelas que vão começar a se entregar para qualquer homem, vão ser feridas, nunca vão conseguir desenvolver um relacionamento com um homem legal, vai estar sempre trocando de parceiro. Por quê? Porque elas têm aquela necessidade de autoafirmação, elas não se sentem valorizadas, elas acham que elas não têm valor, porque não houve a figura de um pai que a valorizasse dentro de casa. Pai, você precisa dizer para sua filha que você a ama. Você precisa dizer para ela que ela é linda. Você precisa afirmar a natureza de mulher dela dentro de casa. Porque se você sustentar ela com palavras, com abraço, com elogio, com proximidade, ela não vai precisar buscar isso em outro. Pelo contrário, ela vai se valorizar e ela não vai cair na mão de qualquer um. Tem pai que já até comprou espingarda, né? Sempre comprou espingarda. Não pode guardar espingarda, porque a melhor espingarda na sua mão é a sua própria filha. Uma filha que sabe que você a ama, que sabe que em você ela tem um refúgio, que sabe que em você ela tem afirmação, que sabe que ela tem valor. Vamos tentar, querida. Ela vai falar: quem é você, querido, para me fazer uma coisa dessa? Porque se lá na minha casa meu pai não faz isso comigo, você vai fazer? Você não vai precisar dar tiro em caboclo nenhum. Você vai estar formando o caráter dela, você vai estar afirmando o valor dela. E hoje tem muita garota, muita mulher aí se vendendo barato, porque não teve afirmação do pai. E olha, eu digo que independente do pai estar presente ou ausente, ele pode influenciar. Porque, como eu disse, o ausente, lógico, se ele não está ali, olha para você ver como o que eu disse tem sentido, e é o que a palavra de Deus ensina aqui para a gente. Por isso que é a necessidade da conversão do coração dos pais aos filhos,
Porque o pai que está dentro de casa, mas é ausente da vida da família, ele marca a vida dessa família e leva. Aquele que abandona a sua família e deixa a sua família, mesmo não estando lá, também marca a sua família, porque a sua falta marca o coração dos seus filhos. Teve um pai que uma vez ele estava, talvez decepcionado com a vida, em grandes problemas, e ele tinha um filho adotivo, e ele, num momento de muita raiva, de muita briga, ele disse para o seu filho, né, quem é você para fazer isso? Você é produto de uma única noite. Qual foi a intenção desse homem em dizer essas palavras? É bem simples. Aquele homem talvez tivesse, na verdade, o desejo de ter matado aquela criança, mas ele sabia que se ele tivesse matado, tirasse uma arma e matasse aquela criança, ele ia ser preso. Mas ele sabia que ele podia destruir a vida daquela criança com palavras terríveis como essa. Que tipo de palavras que o pai tem dito para os seus filhos? O que é que você tem declarado, como eu disse? O pai, ele tem o poder de abençoar, mas tem também o poder de abençoar. Quando você vai para o Velho Testamento, você vê que várias vezes, né, e aliás a gente vê que até muitos problemas foram criados, né, por quê? Lembra quando a gente vai na história de Isaac, né, Esaú, o que eles foram fazer? Buscar o quê? A bênção do pai. Depois a mesma coisa, Jacó abençoou seus filhos. Né? Como existe poder nas palavras do pai, porque foi assim que Deus estabeleceu. Deus, ele no seu plano soberano, ele definiu que a figura do pai era o espelho da figura dele no céu, como o Pai Celestial sobre toda a família de Cristo. Então, para que isso tivesse uma boa representação, ele teve que respaldar com autoridade. E é por isso que o papel do pai é importante dentro do lar. E tanto ausente quanto presente vai afetar a vida da família. A minha pergunta para você hoje, então, quem você é? Sabe por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque nós também tivemos pais. Se a gente não tivesse pai, a gente não tinha nascido. E alguém que é filho de proveta? Não, né? É porque tem os bebês de proveta, mas até o bebê de proveta teve que vir do espermatozoide de um homem. Todos nós fomos influenciados pela figura do nosso pai, tanto ausente quanto presente, e a gente precisa parar de vez em quando e pensar a respeito disso. Quem somos nós? Como é que a figura do meu pai influenciou na minha vida? Talvez seu pai nunca esteve em casa, ele abandonou a família quando você nasceu, ou antes de você ter nascido, e você fala, ele não interferiu em nada na minha vida, e eu tenho certeza que sim. Sabe por que eu tenho certeza que sim? Porque as pesquisas mostram isso. Se hoje você for numa cadeia e perguntar para aquelas pessoas, aqueles homens que estão presos, quem teve um bom relacionamento com o pai, ninguém, quase ninguém levanta as mãos. Quase todas as pessoas que estão dentro hoje das penitenciárias, as suas pesquisas mostram. Você pode ir lá buscar o Instituto Gallup, vários, eu leio várias a respeito desse assunto. Em quase todas, a porcentagem é de menos de 1%, é 0,00, alguns numerozinhos lá. A maioria das pessoas hoje presas são pessoas que não tiveram um bom relacionamento com o pai ou não tiveram um pai presente. Isso é prova de que o que Deus está dizendo é verdade. A figura do pai é uma marca. O pai, ele determina que tipo de casa que a casa vai ser. Ele que vai refletir. É através dos olhos, é interessante isso, que é através dos olhos do pai que a criança vê. A mãe influencia muitos filhos. Mas é através dos olhos dos pais, do pai, que a criança toma decisões, que ela vê. Aqui pode, olha, tem quantas são mães aqui? Cadê as mães? Pode ver. Mãe, eu acho que quase todas vocês. Não é verdade? Vocês falam, e o menino não obedece de jeito nenhum. Vem o pai, às vezes só dá uma olhada e o negócio fica resolvido. Então eu preciso provar mais o assunto, né? As crianças olham pelos olhos dos pais. É assim.
Ele também é o termostato da casa, ele que vai determinar a temperatura da casa. Às vezes, vem um homem assim, pastor, eu preciso conversar com você. Olha, minha mulher, o negócio da feia lá em casa. A mulher é muito brava, porque é muito nervosa, é uma gritaria, é uma briga, e é um negócio assim, mas porque a mulher. Eu falei, mas que tipo de homem você é? Porque o termostato é você. Se a temperatura está alta, é só você ir lá e abaixar. Se estiver baixa, você precisa ir lá e aumentar. A responsabilidade é tua. Como homem, você tem o poder de determinar a temperatura da tua casa. Mulher é mulher. Ela tem as emoções dela, por isso que Deus criou ela de uma maneira diferente do que criou a gente. Olha, a mulher tem que chorar mesmo. Se ela não chora, ela está com um problema. Devolve que está com defeito. Devolve não, porque não pode devolver. Não dá ideia não. Devolve não, porque não pode devolver. Não dá ideia não. Mas se a mulher não chora, tem algum problema. Você está com um problema no casamento. Porque mulher chora. Homem que homem também. Mas é diferente. É diferente. Mulher, de vez em quando, dá um escândalo. Faz parte de ser mulher. Se ela não der de vez em quando, ela está com defeito. Tem alguma coisa errada no seu casamento. Faz parte da mulher ser assim. É por isso que quando um homem começa a dar muito escândalo, a gente já fala assim, rapaz, deixa, vai ser homem. Não é normal. Não é assim que a gente fala? O cara que começa com muito isso é marica, rapaz. Porque não é normal. Isso é próprio da mulher. Então, isso acontece, isso faz parte. E foi por isso que Deus fez ela assim e você diferente. É por isso que ela olha para você e fala assim, insensível. Porque tem hora que a gente precisa ter o controle das emoções para a gente poder mudar a temperatura dentro do nosso lar. Porque eu, como homem, sou o termostato da minha casa. Eu recebi uma estrutura que Deus não deu para ela para que eu possa ajustar essas coisas dentro da minha casa. Fique tranquilo, o pastor Cláudio vai ministrar do papel da mulher, vai acabar com... Vai falar, pastor, você me deu esse assunto, né? Porque você não está com medo de apanhar das mulheres. As mulheres são a maioria, por isso que eu deixei para ele falar disso. Ele vai dormir na casinha do cachorro e ele. Se o cachorro deixar. Se o cachorro... Que tipo de casa que a sua casa vai ser? É o pai que determina a sua casa. Sua casa vai ser uma casa de otimismo, de incentivo, de força, de convicção, alegria. A sua casa vai ser uma casa de gritaria, de desespero, casa de diminuição, de dor. O pai também é a bússola da casa. Como cabeça da família, ele recebeu uma responsabilidade da direção da casa. E entenda uma coisa, o fato do pai ter recebido a responsabilidade de dirigir a casa não dá a ele, né, a autoridade para que ele faça o que ele quiser. Não é isso. Porque todos nós somos chamados a nos submeter. A palavra de Deus diz que Deus é a cabeça de Cristo e Cristo é a cabeça do homem. O homem é a cabeça da mulher. Todos nós estamos debaixo de submissão. Nós temos uma missão onde nós temos que trabalhar juntos. Estamos submissos, debaixo de uma missão, juntamente. Mas cada um tem uma responsabilidade nessa missão. E a sua responsabilidade, homem, é de dirigir a sua família.
E quando eu digo de ser o cabeça e dirigir, eu estou dizendo daquele que tem autoridade para iniciar dentro do lar. Ou seja, iniciar o quê? A vida com Deus. Hoje em dia, como eu disse, os homens estão falando, não, deixa minha mulher ir com os meninos para a igreja. Ou seja, o que ele está fazendo? Transferindo a sua responsabilidade para outra pessoa. É você, homem, que tem a responsabilidade de iniciar a oração do lar. Tem homem que fala assim, não, eu oro. Aí você chama, né? É bom trabalhar com criança, você chama, né, a criança e fala assim, seu pai tem orado com você? Ah, não orou não. Aí você vai lá no pai e fala, você ora com sua família? Oro. Aí você, ele não está mentindo, ele ora, só que ele ora só escondido e em silêncio. Ele até ora pela família dele, mas a oração tem que sair da boca. Tem que vir para fora. E sua família precisa ouvir a sua oração. Porque depois você vai falar assim para o seu filho, você precisa orar. Aí ele vai lá para o quarto dele, ele não fala nada, lógico, seu pai, ele fica quieto, vai lá para o quarto dele e fala, mas eu nunca vi meu pai orando. Por que eu tenho que orar? O pai tem que dirigir a sua família. Ele diz para o filho, você tem que obedecer. Aí ele vem para o culto com o pai aqui, canta, aí o pastor fala assim, né? Que nem ontem nós estávamos aqui no culto de louvor e adoração, e teve um momento que eu pedi, olha, não tinha tanta gente na igreja, falou, olha, quem está sentado ali, por favor, vem para esse lado, assim, né? E as pessoas vieram para o lado de cá, mas tem gente que fala assim, não vou sair daqui de jeito nenhum. Aí o menino está lá, você chega em casa e fala assim, você tem que obedecer, menino. Ele fala, mas o pastor pediu para você mudar lá para o outro lado, você mudou, você não obedece, por que eu tenho que obedecer? Aí seu menino briga com o coleguinha e fala alguma coisa, para o outro você fala, filho, você não pode ficar falando mal dos outros, você não pode brigar. Aí ele vai para o quarto dele e fala, olha, não entendo, meu pai vive com o almoço falando mal do pastor, da igreja, do tal, do diabo, não sei o que. Briga com todo mundo. O que é ser cabeça do lar? A cabeça do lar é ser o iniciador, ser o primeiro a tomar a atitude correta, ser o primeiro a entrar no caminho do Senhor e caminhar neste caminho. É ser o exemplo para os outros. E hoje os homens deixaram isso na mão das mães, das mulheres. A mulher chega lá, o marido, nós estamos precisando de orar para os nossos filhos. Não, vai lá, mulher, vai lá, ora. Tenho certeza que aqui nunca ninguém fez isso. Né? Aqui ninguém fez isso. Né? Nós estamos precisando falar um assunto para o nosso filho. Eu agora estou ocupado, eu tenho que trabalhar, você sabe, sou eu que suporto a casa, eu que trabalho, então faz assim, você vai lá e conversa com ele, depois você me conta o que aconteceu. É assim que os homens têm lidado hoje. Não é à toa que nós estamos vendo as famílias destruídas. Anos após anos, as pessoas, os homens em especial, vivendo do mesmo jeito, sem nenhuma mudança. Tem 20 anos que vai com a família na igreja. Aí o garoto já está com 18, 19 anos, ele olha assim, pai, até agora o Senhor mandou na minha vida, de agora em diante estou fora. Aí você fala assim, não, meu filho, vai para a igreja. Ele, para quê? Tem 20 anos que eu vou na igreja com você, o Senhor não mudou, está do mesmo jeito. Se Jesus que você fala, ele tem poder. E é por isso que a gente hoje não vê os jovens nas igrejas. Nós não estamos mostrando o efeito do senhorio de Jesus nas nossas vidas para os nossos filhos. A palavra de Deus diz, ensina ao teu filho, de noite, de dia, caminha com ele. Caminhar é isso, é andar, mostrar, caminhar. Quando Deuteronômio capítulo 6 fala do ensinar os filhos para que eles não venham a se desviar, é a gente andar no caminho com eles para que eles possam ver o nosso exemplo e fazer igual quando eles crescerem, para que eles não se desviem dos caminhos do Senhor. Tem muito pai aqui que vai ficar surpreso daqui a alguns anos com seus filhos adolescentes. Estou falando da Cyril Moore. Porque tem gente que acha que é o Ministério de Jovens que vai resolver o problema da criança na igreja. Aliás, até postei no Facebook um texto bem interessante a respeito do Ministério de Jovens. Lá no meu Facebook. Se alguém tiver interesse, procura lá meu nome no Facebook, eu coloquei lá. Né?
Falei, pare com o Ministério de Jovens. Não estou falando que não tem que ter Ministério de Jovens. Mas o Ministério de Jovens que nem anda acontecendo hoje em dia aí, que esse negócio de levar menino para passear, fazer excursão, jogar bola, se encontrar, comer pizza e assistir cinema, isso não está dando resultado nenhum. Porque se estivesse dando resultado, os jovens estariam nas igrejas. A gente tem que voltar a fazer um ministério que prega a verdade e a palavra de Deus. Que infelizmente os pais não estão fazendo, porque essa responsabilidade não é da igreja. Essa responsabilidade é do pai e da mãe. Principalmente do pai. E aí o pai daqui uns dias ele vai falar assim, não, aqui na minha igreja não tinha um programa para os jovens, então meus filhos eles nunca tiveram um apoio, então o apoio é você. O arrimo da família é você, ó, pai. O responsável é você, pai. Foi a você que ele fez cabeça da sua família. O pastor não é cabeça da família de ninguém. Tem muito pastor aí assumindo esse papel nas igrejas assim. Tomando um lugar que não é dele. Eu sou cabeça da minha família, não da sua. Eu estou aqui para te dar ferramenta, e por isso estou ministrando essa palavra hoje, para que você faça o seu papel. Como pastor, eu tenho que cuidar de você, minha ovelha, para que você saiba a verdade e viva a verdade. Mas a responsabilidade é sua, não minha. Eu sou responsável pela minha família, pela Priscila, pelo Samuel e pela Ana Laura. E eu quero te ajudar. Por isso eu hoje estou ministrando essa palavra dizendo, pais, abram os ouvidos. Ouça o que a palavra está nos ensinando, porque você vai ver que vai dar problema. Eu falei a respeito das meninas que hoje crescem numa família sem um pai, ou sem um pai presente, como isso afeta elas, mas os garotos também são afetados. O menino, em geral, o menino ele é agressivo, né? O homem é agressivo, né? O homem resolve as coisas no tapa, né? Não é assim, né? Quando a gente era menino, o negócio estava engraçado. Se a gente já era um pouquinho maior que o outro, a gente já descia a mão logo, né? E quando o outro era maior, a gente ficava meio mansinho, né? Tem uns baixinhos atrevidos também, né? Mas o homem, a natureza do homem, na natureza dele, é a agressividade. O homem é mais agressivo. Faz parte da natureza. Você pode olhar no reino animal, é assim. Né? As bichinhas, as leões ficam tudo dando volta lá e tal. É os leões que ficam se matando um ao outro lá, para ver quem fica com as leões. É assim. É assim, a natureza faz parte. Só que se eu deixar um garoto sem formação por causa da sua agressividade, ele não vai conhecer limites. E a presença do pai ajuda o garoto a lidar com a sua agressividade, a crescer. É por isso que hoje a gente tem visto aí no mundo, né, esses garotos. Olha para as notícias. Eu nunca vi que foi uma menina. É sempre um garoto, um menino, que sai, pega as armas aí e sai pelas escolas matando os outros. Alguém já ouviu de alguma menina que fez isso? De vez em quando acontece as meninas aí que saem nos carros, porque hoje os papéis estão tudo meio misturados. Mas não é normal. O normal porque faz parte da natureza. É menino. E aí aquela criança que nasce sem o controle, sem um pai presente, que ensina ele a limitar a sua agressividade, ele vai andar de qualquer jeito. E ele vai buscar um espelho. Lógico, ele vai buscar um exemplo. E normalmente ele vai buscar no pior lugar que tem. Um dia eu fui na casa de um garoto aí, eu fui de crente. Entrei no quarto dele aí, tá lá cheio de Tupac. Tupac. Você quem conhece Tupac aqui? Acho que nem muita gente conhece, né? Tupac, esse cara acho que até morreu, né? Já morreu. Né? Ele era um cantor, né, de rap, eu acho, que usava muita droga e tal. Esse é o exemplo do menino. E eu conversando com um garoto, ele falava assim, eu quero ser igual ao Tupac. A falta de um pai presente. O pai pode até estar dentro de casa, se não estiver participando da vida da família, ele está usando. Ele vai buscar um dele. Ele vai ser abusado. Não estou falando de abuso sexual, até pode acontecer, mas ele vai ser abusado. Ele vai ser abusado, ele vai ser ensinado errado, ele vai ser usado por essas pessoas que têm poder. Isso influencia a família.
Porque uma frase que é assim: primeiro de tudo, como é que um pai lida com uma criança que está alienada, desligada do relacionamento familiar? Uma criança cujo coração está fechado. Como é que ele começa a abrir o coração dessa criança? É isso que a passagem aqui de Malaquias diz para a gente: o coração dos pais se converterem aos filhos. Ou seja, então é necessário que haja um arrependimento, uma conversão primeiro no coração do pai, para que ele alcance o coração do seu filho. Então, quando a gente agora já está numa situação onde o filho já se fechou, onde o filho já não abre mais, como é que eu vou entrar nesse mundo? Como é que eu vou alcançar? Ele já está de punho ferrado, ali, fechado, ele já não levanta. Então, como é que eu abro essa situação? Tem pai que fala assim: você está de punho fechado, vem cá que você vai ver que eu abro a mão e vai lá e puxa os dedos para fora. Vou dizer uma coisa, que assim que você largar os dedos, o punho fecha de novo. Porque não é na força. Não é na força, não é com raiva, mas no poder do Espírito Santo de Deus. Você precisa agora restabelecer um canal de comunicação com o seu filho. Você precisa restabelecer a relação entre pai e filho, para que ele devagarinho vá abrindo a mão dele. E sabe por que tem muito pai que não quer fazer isso? Porque ele não tem coragem de chegar diante do filho e dizer: meu filho, eu errei com você. Meu filho, eu pequei. Me perdoa. Um homem, homem que é homem. Que o homem não pede perdão, que o homem não chora. O homem aqui sou eu. Ele tem que obedecer. Se esse é teu pensamento, você está fora do propósito de Deus. Você não está vivendo para a glória do Senhor Jesus. Jesus te chamou para ser modelo, cabeça, liderar a sua família em amor e em humildade, mostrando o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o de se humilhar, mesmo sendo Deus, vindo na forma de homem. E você vai precisar fazer isso com seu filho. Eu sei, você já é homem, você precisa vir agora na forma de servo diante do seu filho. Você vai precisar se humilhar para ganhar o seu filho novamente. Tem quatro pontos que eu queria compartilhar com você a respeito de como nós começarmos a abrir o coração do nosso filho. Em primeiro lugar, os pais eles precisam iniciar a comunicação. Nós precisamos nos comunicar com o nosso filho. Nós precisamos abrir as linhas de comunicação. Você sabe que quando não tem linha, não tem jeito de conversar. Hoje em dia, talvez a gente não tenha muito mais esse problema por causa dos telefones celulares, mas no nosso tempo, eu estava mostrando para a Ana Laura lá o que era um telefone com um orelhão, e ela ficou assim: nossa, mas que coisa estranha. Eu falei: pois é, tinha um fio que ligava